O São Paulo vai bater o recorde de vendas na história em uma só temporada, com aproximadamente 325 milhões de reais somados aí em vendas ou transferências de seus jogadores. E vai ser sim um dos times aí nesse ano que mais vai ter somado, mais vai ter lucrado, né? Mais vai ter rendido com suas vendas na temporada do futebol brasileiro. Mas para onde que vai essa grana toda? Que você, torcedor São Paulino, pode perguntar, ué, mas se vendeu tão bem assim, se tá batendo recorde, por que o clube tá nessa draga danada? O que tá acontecendo? Né? Isso é mais uma amostra de qualidade dessa gestão, né, dessa diretoria de futebol, de que conseguiu vender suas joias a bons preços, né, para um mercado bom, que pode render ainda bons frutos, ou é mais uma amostra do grande desespero que vive o São Paulo, quase colapsado aí em dívidas, né? Chegaram a 1 bilhão, vamos ver se diminui aí, se diminuir vai ser coisa de no máximo 100 milhões, né? Nessa temporada, a gente tem que esperar o balancete final ainda. Muitas dúvidas ainda, tudo que se fala, né? Agora o São Paulo teve um trimestre de superávit de 50 milhões, agora teve um déficit de 80. Tem que esperar acabar o ano, tem que esperar sair o balancete final pra gente ver se essa dívida, ela bateu 1 bilhão ou ela diminuiu um pouquinho, né? Enfim, é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo de hoje aqui. 2 vendas importantes, concluídas sim pelo São Paulo. Você quer saber quem é? Fica aqui com a gente, vem aqui nesse vídeo. Não se esquece já de ir deixando o seu like, tá bom? Maceta o dedo no like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Ativa as notificações no sininho, tá bom? Compartilhe esse vídeo, espalhe a palavra do Avante Meu Tricolor, é muito importante. E comenta. Comenta aqui também o que você acha dessa gestão, dessas vendas aí, desse dinheiro. O que o São Paulo tá fazendo com esse dinheiro? Tá gostando ou não? Deixa o seu comentário aí que é muito importante pra gente, tá bom? Então vamos lá. Vamos chamar a vinhetinha pra começar a debater esse vídeo. É isso, mais um plantão Avante Meu Tricolor aqui chegando. Esse vídeo está sendo gravado na noite de terça-feira, né? Depois que nós aqui do Avante Meu Tricolor já trouxemos para vocês. Trouxemos algumas novidades aí em relação a Nestor e Galopo. Sim, Rodrigo Nestor e o Galopo, ambos estão emprestados a Bahia e River Plate, respectivamente, né? E sim, vão ser vendidos definitivamente, vão ser adquiridos definitivamente por seus atuais clubes, né? Vamos detalhar, dissecar, falar valores, mostrar para quanto que o São Paulo recebeu, quanto que gerou toda essa venda, por que vai ser o recorde, quantos foram os anos anteriores, tá? A gente vai falar tudinho aqui para vocês, só reforçando mais uma vez. Se ainda não deixou o like, a hora é agora, deixa aí o seu like. Se puder ajudar um pouquinho mais aqui esse projeto independente do Avante Meu Tricolor, crescendo cada dia mais graças a você, tem o Pix aqui para você fazer também, está na tela o Pix, ou dá para você virar membro aqui do nosso canal também, apenas R$ 7,99, tá? Tem vantagens exclusivas, você entra lá no nosso grupo de Avante Lovers, tem muita coisa boa pra você, tá certo? Recadinhos dados, chamadinha feita. Vamos lá, vamos dissecar, vamos falar desse recorde. Sim, o São Paulo vai bater o recorde aí de venda. Primeiro vamos explicar, né? Galopo foi trocado, vamos dizer assim, por Enzo Dias, né? Na negociação ali e tal, isso no empréstimo, né? Então pro empréstimo não teve nada ali a receber nem a gastar. Então veio o Enzo Dias, foi Galopo lá, né? Tudo certo. E o Nestor, que foi emprestado ao Bahia no início do ano, também o Bahia, aí sim, o Bahia desembolsou ali uma grana, né? Foram aproximadamente 9,5 milhões de reais, né? Já convertido ali foi 1,5 milhão de euros, isso que dá cerca aí de 9,5 milhões de reais, tá certo? Então isso o Bahia já pagou pelo empréstimo de Nestor, só que agora sim, novos valores. Sim, como a gente já noticiou aqui, a reportagem do Avante Meu Tricolor apurou, sim, o Nestor ainda faltam, se não me engano, cerca de 3 jogos para ele bater a meta lá de compra obrigatória, mas o Bahia não quer nem esperar, muito provavelmente vai atingir essa meta, né? O Bahia ainda tem alguns jogos nesse ano a realizar e o Nestor vem jogando frequentemente, já fez 44 jogos pelo Bahia, então o Bahia sim, está negociando já com o São Paulo como é que vai ser
ser essa situação. Você encontra mais detalhes lá na matéria do Rafael Emiliano que ele trouxe hoje já no nosso site. Então, o que o Bahia ele quer fazer? Ele tem que pagar agora pelo nosso querido Nestor, né? Pouco mais de 20 milhões de reais. Esse é o valor aí que ficou estipulado aí pela compra do Rodrigo Nestor, 4 milhões e meio de euros. Então, o Bahia, como ele tem lá, não é uma dívida, né? Vamos explicar isso direitinho também. O São Paulo não tem uma dívida. O São Paulo ele comprou o Ferrarese do grupo City, mesmo grupo que administra o Bahia, né? Então, parcelou o Ferrarese ali em algumas parcelas e ainda falta 20 milhões dessas parcelas. Como é ali mais ou menos o valor que o Nestor, o Bahia vai ter que pagar no Nestor, vai se abater mais ou menos essa dívida, é isso que os clubes estão negociando, e o São Paulo vai receber ali o que falta, vamos dizer assim, né, dessa transferência aí do Nestor ao Bahia, do Bahia, né, do São Paulo ao Bahia. Enfim, essa é as condições do Nestor e o Galopo. Aí você me pergunta, e o Galopo, quanto que vai render pro tricolor? Nessa, que ele já atingiu, né, o Galopo ele vai ser comprado pelo River Plate, ele já atingiu lá as metas obrigatórias na cláusula de contrato que obrigam o River Plate a comprar, assim como o Enzo Dias, né, também já atingiu as metas pelo São Paulo, então cada clube vai comprar o seu. O São Paulo vai comprar o Enzo Dias e o Galopo vai ser comprado pelo River Plate. 20 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais, 20 milhões de reais é o que o São Paulo deve receber pelo Galopo. Então 20 milhões do Galopo mais 28 no Nestor, daí 48, 50 milhões de reais, né? E o São Paulo, quanto que ele já faturou nesse momento aí com vendas realizadas ao longo do ano? E aí quando eu falo venda, é tudo quanto é tipo de transferência que entrou. Por exemplo, o Antony, ele foi comprado pelo Betis, tem lá o mecanismo de solidariedade da FIFA, né, do clube formador, você já sabe muito bem, isso daí tá na boca do povo já. Então, quando ele é formado em Cotia, se tem lá uma métrica, uma média, né, de quantos anos ele ficou e tal, e o clube recebe uma porcentagem. Quanto mais ele jogou na base do clube, né, por exemplo, se o Antony ficou do São Paulo dos 10 aos 20 anos, o São Paulo recebe uma boa porcentagem. Então essas vendas são incluídos também esses mecanismos de transferência. O São Paulo já soma cerca de 274 milhões de reais. Já foi, né? Isso daí já foi de receita via vendas, né? Via essas transferências. Então, mais esses 48, 50 milhões, sim, o São Paulo deve bater aí 325 milhões de reais em vendas, o recorde da história. Nunca o São Paulo em um ano só conseguiu tanto dinheiro com vendas de jogadores, né? Agora você fala, nossa, então o clube tá uma maravilha, estamos vendendo assim, batemos o recorde, estamos vendendo como nunca, né? Mas calma lá, tem que se analisar isso, né? A gente tá vendendo porque precisa pagar a janta, né? Ou tá vendendo muito bem? Vamos lá, vamos dissecar, vamos analisar esses valores, né? Então é isso, para vocês terem em mente, 325 milhões é o que o São Paulo deve, né? Ou provavelmente. A gente fala deve porque ainda o Bahia não contratou o Nestor, tá? Vai contratar? Vai. Nossas apurações indicam isso? Sim, eles estão negociando, tá tudo certo. Só que não tá ali, ó, assinadinho. Então a gente não pode falar, sim, o São Paulo já tem isso. Porque tudo pode acontecer, né? Então a gente sabe muito bem, é precavido e avisa. Deve ser isso. Com o São Paulo, nesses números aí, entre vendas e mecanismos da FIFA, como eu falei, ele bate o recorde. E o recorde era de 2022. Em 2022, o São Paulo fez 228 milhões de reais em venda. Ou seja, aproximadamente aí 100 milhões de reais a mais que o antigo recorde, né, de 2022. Vamos lá, vamos dissecar todos os anos. Em 2024, esse número eu não peguei aqui. 2023, vamos lá, 2023 foi 120 milhões, 228 milhões em 2022, o recorde anterior, e 76 milhões em 2021. Ou seja, você vê que sim, tirando esse ano do recorde, o São Paulo está sempre elevando aí as suas vendas. Nesse ano, o que rendeu tanto? Qual que foram esses lucros aí? Muita gente falando, sim, joias a preço de banana, vamos lá, vamos estipular esses preços de bananas aqui, das joias vendidas pelo São Paulo nesse ano. Lucas Ferreira, vendido ao Shakhtar Donetsk, né? 63 milhões de reais ao São Paulo, mais alguns bônus que podem vir futuramente, mas o que entra para a conta desse ano, 63 milhões. Foi o jogador de maior preço vendido pelo São Paulo, maior valor vendido, né? Já fez gol lá no Shakhtar, é um cara que também pode render muito. Esse número aí provavelmente o Shakhtar vai dobrar numa venda futura. William Gomes, joia William Gomes, que já está brilhando no Porto lá, não é titular absoluto, claro, tem o processo todo. 55 milhões de reais que o São Paulo vendeu ao Porto.
Sabe quanto o Porto vai vender, o William Gomes? Por pelo menos 3 vezes esse valor aí. Menos de 150 milhões o Porto não vende. A gente subiu aqui até vídeo dos torcedores portistas falando, né, que foi uma pichincha, que o São Paulo, se eles quiserem, a gente dava até 10 milhões a mais ali, porque foi muito barato. Enfim, 55 milhões pelo William Gomes. Alves, Matheus Alves, também meio habilidoso, já fez gol lá no CSKA da Rússia, também foi pro futebol do exterior, 39 milhões de euros, apenas isso. Alves que foi recentemente camisa 10 da seleção sub-20, né, seleção brasileira. Henrique do Carmo, também joia ali, que estava entrando bem em alguns jogos ali, desafogando pelas pontas do São Paulo. 33 milhões também para a Rússia, né? E Ângelo que ainda nem estreou, né? Do Sub-17 ainda. A gente já falou muito dele aqui. Lateral direito ainda das bases de Cotia, já foi vendido, só vai ser transferido ao Strasbourg, que na verdade é do Chelsea, né? Do grupo do Chelsea que comprou. Mas vai fazer essa ponte aí pelo Strasbourg no ano que vem, quando completar 18 anos. 32 milhões. Somando toda essa molecada aí, Ferreira, William Gomes, Alves, Henrique e Ângelo, 5 moleques, né, que o São Paulo vendeu aí definitivamente nesse ano, 222 milhões de reais nessas vendas aí dessas joias, né? Então, como a gente falou, no total já são 274 milhões, você vê aí que teve 50 milhões aí de cerca de bonificação pelo mecanismo da FIFA, né? São muitos jogadores, você vai ver, eu não tenho a lista, a relação completa aqui, mas tem muito jogador, né? Muito jogador que passou pela base, às vezes você nem lembra. Nossa, esse zagueiro aí passou pro Coutinho, passou e tá rendendo um troquinho lá. O Emerson Royal, você sabia disso? O Emerson Royal, lateral direito que está no Flamengo, ele passou pela base do São Paulo. Quando o São Paulo, o Flamengo contratou ele agora, né, nesse meio de janela, veio um dinheirinho pro São Paulo. Então foram cerca de 50 milhões aí, né, nesses mecanismos aí que o São Paulo embolsou nessa temporada. Tá certo? Agora vamos comparar. Vamos lá. Então, Márcio, você me falou que o São Paulo, depois que tudo certo, vai vender o Galopo, vai vender o Nestor, 325 milhões de reais aproximadamente, né, o novo recorde de São Paulo. E comparado aí aos grandes brasileiros, né? Porque, como você disse, isso é bom ou é ruim? Isso daí só tá mostrando que a diretoria tá vendendo a esmo? Sim, um pouco que sim. Vamos pegar os dois tops, né? Palmeiras e Flamengo. São Paulo tem que se comparar aos melhores, né? Claro que agora não dá, a situação tá uma merda, a grande verdade, né? Mas temos que brigar por onde sempre brigamos, no topo, né? Se eles conseguiram também o tricampeonato aí da Libertadores, que nós já temos, mas o Mundial é só nós, né? Então a gente tem que galgar chegar até lá. Então vamos lá. Quanto que o Palmeiras vendeu nessa temporada? 700 milhões de reais. Mais que o dobro aí que o São Paulo vai ter com esses 325. Então é muita grana. O Palmeiras, claro, o time que tá top, que não sei o que, boa administração, mas sabe vender. Sabe, né? Claro, teve aí Hendrick, né? Um grande. Hendrick não, Estevão, né? Hendrick foi na passada. Estevão, outra grande joia. Você vê, teve Hendrick lá atrás, agora teve Estevão, muito bem vendido. Teve o zagueiro Vitor Reis também, que foi muito bem vendido. Ou seja, o Palmeiras sabe vender seus jogadores, suas joias ali, né? Suas revelações formadas na base, né? Coisa que o São Paulo não sabe. Então o Palmeiras, para você comparar bem, o São Paulo foi bem pra caramba. Foi, até que foi, né? Você vê assim, claro que não era para vender por só isso, poderia ser bem mais, mas o Palmeiras fez o dobro, né? Sem precisar, né? Só no fluxo ali. Tem essa joia, pô, não dá para segurar, segura o Estevão, aí o Chelsea oferece mais, pô, não sei o que, vendeu. E o Flamengo? O Flamengo também compra muito, né? Vende também. Mais de 510 milhões de reais o Flamengo faturou com vendas de jogadores nessa temporada, nesse ano, né? São muitos nomes também, o Flamengo sempre revela muitos jogadores, vende, teve o Gerson aí recentemente vendido, o Fabrício Bruno foi pro Cruzeiro, né? Enfim, são muitas negociações ali. Então, para você comparar com os dois tops, vamos dizer assim, do futebol nacional hoje, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras mais de 700 milhões, Flamengo mais de 510 milhões. São Paulo tá ali, eu não fiz o ranking completo, tá? Pra vocês verem, eu só peguei aqui 2 exemplos dos tops, como eu falei, o São Paulo tá ali, 325 milhões. Tá certo, rapaziada? Muito número, né? Às vezes a cabeça fica confusa, eu tentei simplificar aqui pra vocês aí, tentei trazer valores de uma maneira mais suave, né? Porque muito número até vai complicando a cabeça. Você vê que até eu me perdi certas horas, que é milhões, é euro, é real, mas enfim, deu pra sacar, né? O São Paulo vai atingir 325 milhões, longe de Palmeiras com 700 milhões e de Flamengo com 510 milhões, aproximadamente. Até agora, né? Vai que vende mais alguma coisa aí, né? Enfim, não tem mercado mais de transferência, janela de transferência, mas o ano não acabou, né?
Enfim, esses são os números do tricolor, mas é certo isso, né? Pelo menos já são 2 vendas a mais aí. Não é que o dinheiro também vai vir agora, tá, galera? É que nem o meu próprio sócio aqui, Rafael Emiliano, disse: o São Paulo já vai ganhar esse dinheiro. Não, calma. O galopo é só do ano que vem, né? Esse dinheiro todo aí, quando vai chegar o do Nestor? Isso é o valor de vendas que o São Paulo vai arrecadar no ano, né? Não quer dizer que todos esses valores cheguem ali necessariamente, né? Como eu falei, sim, eu não lembro de cabeça todas as negociações, mas eu sei que o Ângelo era uma parte aqui, depois o São Paulo recebe outra parte no ano que vem, né? Então é tudo parcelado. No valor total das vendas no ano, é esses os números que temos. Tá certo, rapaziada? Falamos aí muito dessas finanças, não se engane, tá? Esse vídeo foi mais para esclarecer vocês. Você vai ver, nossa, o recorde do São Paulo na história, essa gestão é uma maravilha, está vendendo como nunca antes. Sim, está vendendo como nunca antes, mal pra caramba. O São Paulo sempre vendeu bem, né? Quem não se lembra aqui de Douglas indo pro Barcelona, lateral direito, né? Grandes vendas do São Paulo aí, históricas, que a gente falava, meu Deus, só o São Paulo consegue fazer essas vendas. Agora mudou. O jogo virou, né? As coisas mudaram, o São Paulo faz vendas patéticas, teve que vender uma galera aí, vendeu 5 de suas maiores joias pra equilibrar o caixa. É só pra isso. Pra onde vai esse dinheiro? Respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo desse vídeo, vai pra sanar a dívida, vai pra pagar os jogadores, vai pra pagar o Oscar, vai pra pagar o Caleri, o Luciano, o Lucas, o Arboleda, só pra falar aí dos 5 que ganham pra caramba. Então essa grana toda aí, você pega esses 5 jogadores vezes 12 meses no ano, né? Mais ali direito de imagem, mais bonificação, mais o cacete A4, meu irmão, já foi esse dinheiro. É assim que é o futebol hoje, envolve milhões. Então quando você fala, nossa, 325 milhões o São Paulo vendeu, vai salvar a lavoura. Não, foi só para pagar, como a gente bem diz, né? Vendeu a janta para pagar o almoço. Tá certo? Muito obrigado por você ter chegado até aqui com a gente nesse vídeo. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Não se esquece, deixa o like aí, senta o dedo no like. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações no sininho, tá certo? Comenta aqui, deixa o seu comentário, que a gente gosta muito de ler a opinião do torcedor do São Paulo. Vire membro do nosso canal, se você puder também, pagando apenas R$ 7,99, fazer o Pix. Mas enfim, compartilhando esse vídeo e deixando o like. Calma, o microfone fica aí, já ajuda demais. Tá bom? É isso pelo vídeo de hoje. A gente volta a qualquer momento com mais notícias do Tricolor.